Estamos iniciando a live de hoje. E aí, seu improvável, você que está assistindo essa live gravada, já pega e compartilha essa live com 3 pessoas, tá bom? Nós vamos estar esperando aqui a galera entrar. Daí, Luiz, tudo certo? Vou dar um tempinho aí pro Instagram notificar todo mundo. Ele leva uns 5 minutos mais ou menos. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, a Débora. A Débora ela é especialista em mudança de carreira. E o que ela vai falar hoje? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos estar falando sobre... Quem já sabe do que nós vamos falar hoje? Deixa nos comentários. E aí, Gil, tudo certo? O Japa entrou, o Alan entrou. Já pegue seu botão, já pega o aviãozinho aqui, manda para 3 pessoas, aquelas pessoas que você quer que elas transformam a vida delas também. Só que manda para aquela pessoa que de fato vai aproveitar esse conhecimento. E se você mandar para uma pessoa que não vai aproveitar esse conhecimento, você vai estar desperdiçando a tua energia. A Débora chegou, tá na área, Débora. Vamos chamar a Débora aqui. Vamos chamar a Débora. E hoje nós vamos falar como que você vai definir uma direção de onde você quer chegar, aonde você quer chegar, mesmo não tendo consciência de onde você quer chegar. Então vou chamar a Débora aqui agora. Vou chamar a Débora. Entrar ao vivo com Débora. Aí! Oi, boa noite. Boa noite, Débora. Sempre esbelta, né? Toda arrumada. Meus parabéns. Obrigada. E aí, Então, tudo bem? Boa noite. tudo certo. Débora é especialista em mudança de carreira, né, Débora? Vou me apresentar para o pessoal e aí a gente começa a falar do tema, né? A gente já fez uma live juntos, mas Já, provavelmente tem muitos seguidores novos, é evidente. verdade. Bom, gente, então meu nome é Débora Viegas, eu sou mineira, como o sotaque não vai negar, né? E eu sou mentora e coach, especialista em transição de carreira, e eu ajudo profissionais insatisfeitos a definirem um novo caminho profissional, com mais sentido, com mais qualidade de vida, mesmo que você não faça ideia de qual caminho seguir. E é sobre... Aqui travou pra mim. Tá travado aí pra vocês também? Deixa nos comentários aí se tá travado. Aqui travou. Travou, travou. Voltamos. Aí, voltou. Agora sim. Apareceu como encerrada a live, não sei o que aconteceu. Até aqui travou. Ficou congelada a Tá. imagem. Depois, se o pessoal puder falar aí o que aconteceu aí, não sei. Caiu aqui para mim, voltamos. Bom, então não sei se você chegou a ouvir a explicação, não sei se o pessoal ouviu a minha Eu acho que apresentação. começa de novo, né? Então Você tá, prefere que eu tire os comentários aqui ou deixe esses comentários aí? por mim pode deixar, não tem É? problema não. Então, Pode deixar. fechou. Fica a seu critério. Tá bom. Bom, gente, então sou Débora Viegas, mineira, sou coach e mentora de carreira, especialista em transição de carreira, e eu ajudo profissionais insatisfeitos a definirem um novo caminho profissional com mais qualidade de vida, né, com mais sentido, mesmo que você não faça ideia de qual caminho seguir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Mesmo se você não faz ideia de qual caminho seguir, a gente vai dar um direcionamento hoje.
né? E assim, só falando um pouquinho da minha história, em um minuto ou menos, eu sou engenheira e eu trabalhei praticamente 18 anos na indústria. E em 2019 eu tive uma depressão, né? Tive crise de ansiedade, burnout, que acabaram evoluindo para uma depressão. Fiquei afastada do trabalho 3 meses. E aí, depois disso, eu acabei decidindo fazer uma transição de carreira, uma mudança profissional. Passei por um processo de coaching que me trouxe essa clareza e hoje eu amo o que eu faço, né? Amo trabalhar com desenvolvimento humano e ajudo pessoas a conseguirem isso também. Explica para a galera o que é a síndrome de burnout. Muitas pessoas não sabem o que é. A síndrome de burnout, ela tem vários sintomas, né? Mas muito ligado ali a estresse no trabalho, né? Acho que não dá para explicar em uma live, mas ela é um passinho antes da depressão, digamos assim, e tem vários sintomas, mas que está muito ligado a estresse no trabalho, a sobrecarga, insatisfação. Excessivo, né? Trabalho excessivo. Eu passei por isso daí também, tá? Semelhante a isso que você acabou de falar. Síndrome de burnout, né? Excesso de trabalho, estresse excessivo. Acabou que eu tive até doenças psicossomáticas, né? Tipo, minha tireoide parou de funcionar, pra você ter uma ideia. Eu tenho que tomar medicamentos hoje. Porque além de eu não gostar do que eu estava fazendo, eu estava me estressando muito com aquilo. Muito mesmo. E daí eu acabei desenvolvendo isso. Só que eu não sabia que eu tinha, né, essa síndrome, e eu não sabia também que tinha parado de funcionar minha tireoide. Então eu andava me arrastando durante o dia, muito sono, bastante banho gelado, uns 4, 5 banhos por dia para tentar acordar, e mal eu sabia que a minha bateria não estava carregando, né? Porque, para quem não sabe, a tireoide que manda energia para o corpo. Então, como ela não estava mais funcionando, não estava conseguindo mandar essa energia. E daí acabou me dando isso daí. E de quebra ainda me deu depressão também. Entrei no estado depressivo, tive que fazer terapia e tudo mais para estar conseguindo sair dessa. Então, igual... A satisfação profissional é muito séria, né? Acho que foi a Beatriz, alguém comentou aqui, que hoje até a síndrome de burnout ela já é reconhecida como doença ocupacional. Acho que já tem um pouco mais de um ano, né? Então, é muito sério a gente olhar para isso, né? Olhar para essa questão da insatisfação. Isso. É como se fosse um copo, né? E cada dia você coloca uma insatisfação dentro daquele copo, né? Uma gotinha de insatisfação no copo. E chega uma hora que começa a derramar esse copo. É um estresse muito profundo e muito intenso. E por estar nesse estresse, a mente funciona menos ainda, né? Para estar podendo tomar uma nova direção na vida, né? Tá podendo ter uma escolha, porque e daí? Fiz 10 anos o que eu estou fazendo agora, meu copo está cheio, não aguento mais fazer isso, mas não sei também o que fazer de diferente. Você sabe mais do que eu sobre isso. As pessoas falam, cara, eu só sei fazer isso, o que eu vou fazer de diferente? E aí, como que a pessoa vai descobrir uma nova direção, Débora, sem ter noção quais são os primeiros passos, ou, enfim, o que ela tem que fazer para estar conseguindo fazer isso? Tem alguns passos que a gente pode falar aí, alguns caminhos que vocês podem seguir se vocês estiverem passando por algo parecido, né? Eu espero que vocês não cheguem no ponto que eu e o Cristiano chegamos, né? De realmente adoecer pela insatisfação profissional. Então, fiquem atentos aos sinais. E o primeiro ponto, gente, o primeiro ponto que vocês têm que entender, porque muita gente fala, eu estou insatisfeito, eu estou frustrado no meu trabalho, eu não aguento mais o que eu faço, mas não sei para onde ir. E o primeiro ponto que vocês devem observar é a clareza do que você não quer. Então, você começar a entender o que você não gosta no seu trabalho hoje, né? Então, é o modelo de trabalho? Então, é o modelo CLT, né? O bater ponto? Esse era um exemplo de insatisfação que eu tinha. É o seu chefe?
que você não aguenta? São os seus colegas de trabalho? Então, comece a refletir sobre isso. É o ambiente de trabalho como um todo? São as atividades, as tarefas que você faz, que você não aguenta? Então, esse é o primeiro ponto, é você entender o problema. Porque muitas vezes a gente quer resolver um problema, você está insatisfeito, mas você não entende a fundo o que é esse problema. Não tem consciência. E parece bobo, né? Parece bobo isso, mas assim, essa é a base de tudo. Antes de buscar o que você quer, é você entender o que você não quer. Vai falando com a gente aí nos comentários se isso está fazendo sentido, tá bom? Se quiserem fazendo perguntas também. Então, é você se perguntar por que você está preso nessa insatisfação profissional. E a pergunta, assim, acho que básica, que vocês devem buscar a resposta para isso o tempo todo é: em que eu quero dar um basta na minha vida, né? Na minha carreira, na minha profissão? Eu costumo dizer, quando eu falo para as pessoas que elas têm que identificar a dor delas e alimentar a dor delas a todo momento, para elas não estarem desistindo dessa transformação que elas querem, é sobre isso. Por que você quer? Por exemplo, imagine que a pessoa quer parar de fumar. Por que ela quer parar de fumar? Porque vai dar um câncer ou porque ela está gastando muito dinheiro com o cigarro? Por mais que é as duas coisas, mas talvez para uma pessoa, não, cara, eu estou gastando 300 conto por mês e eu não quero mais gastar dinheiro com isso. Talvez para ela, a dor dela seja isso. Para outra pessoa, talvez seja um câncer, ela pode estar desenvolvendo um câncer, né? No futuro. A outra pessoa, ela pode identificar que ela não está conseguindo fazer bons negócios por causa do cigarro, né? Mau hálito e tudo mais. E isso é a dor dela. Então, a pessoa tem que estar identificando qual é essa dor. Esse ponto é fundamental. Porque é ter essa clareza dessa dor que vai fazer com que a pessoa não desista. Porque foi muito punk para mim essa transformação. E qual que era a minha dor? Eu não quero mais exercer esforço físico para fazer dinheiro. Eu não quero mais isso aqui. Eu não quero precisar acordar de manhã e ter que trabalhar, ser obrigado aí onde eu não gosto. Eu não quero mais fazer isso. Então essa era a minha dor. Eu não queria mais aquilo. Segundo ponto, o que eu vou fazer para não viver mais aquilo, para não ter mais essa dor? E para onde eu tenho que ir? Isso eu quero ouvir de você. Então, o primeiro passo é entender a insatisfação. E falando só um pouquinho mais sobre isso, muitas vezes, quando você está nessa dor, né, que você está comentando aí, nesse desespero, eu não quero mais isso, a gente acaba tomando algumas decisões, né? Muitas pessoas tomam decisões desesperadas. E qual que é o primeiro passo que às vezes a gente faz quando está nisso, pensando na carreira, né, na profissão? Mudar de emprego, né? Muitas pessoas falam, eu vou mudar de emprego. E acha que vai resolver o problema. Pode até ser que resolva, mas se você não entende a fundo essa questão da insatisfação, e agora a gente já vai falar do que você quer, você só vai trocar de problema. Então, antes de tomar essa decisão desesperada, seguir os passos que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. A Kênia comentou aqui, Kênia foi minha mentorada, minha coach do individual, e ela teve um resultado muito maravilhoso, assim, ela descobriu, né, a missão, o propósito de vida dela e está seguindo um caminho profissional aí incrível. Depois, se vocês quiserem seguir a Kênia aí, maravilhoso, depois que ela passou pela mentoria de carreira. Bom, mas então, o segundo passo, primeiro passo, clareza do que você não quer. O segundo ponto é a gente trabalhar o autoconhecimento profissional direcionado. Eu falo que não é autoconhecimento que a gente vê hoje nas redes sociais, autoconhecimento good vibes, frases motivacionais. Não, isso é legal, isso é importante, mas quando eu falo de autoconhecimento direcionado, é você começar a entender, primeiro ponto, quais são os seus interesses? O que você gosta? O que você gosta de fazer? Então, comece a listar tudo isso. O que você gosta de fazer?
através disso, você começar a entender também quais são os seus talentos. O que você passaria horas fazendo? Né? Então, o que você gosta de fazer? O que você faz bem? Né? Então, isso é importante também. Outro ponto, entender os seus motivadores. Eu falo que motivadores é como se fosse o nosso combustível. Um carro sem combustível não vai andar, né? Então, é você começar a entender os seus motivadores profissionais. O que te motiva profissionalmente? E aí tem vários exemplos, assim, a gente trabalha muito isso na mentoria de uma forma aprofundada, tanto o que você faz bem, quanto o que você gosta, né, os seus interesses, quanto os seus motivadores, a gente trabalha isso de uma forma aprofundada. Mas você pode começar a se fazer essa pergunta, né? Exemplo, o estilo de vida, para mim, é muito importante. Né? Então, assim, mais do que status, né, para algumas pessoas, às vezes o motivador profissional vai ser o status, vai ser um reconhecimento. No meu caso, o estilo de vida era mais importante. Então, ter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal é mais importante do que outras coisas. Então, qual carreira que eu vou buscar que vai atender o meu estilo de vida? Então, isso, gente, antes de você escolher a sua profissão, né, esse novo caminho profissional, é você entender o estilo de vida que você quer ter. E quando a gente faz uma escolha profissional na nossa juventude, né, ali, normalmente 17 anos, 18 anos, a gente não para pensar nisso. A gente só quer ganhar dinheiro, né? Isso é importante. Claro, né, a gente vive no mundo da matéria, isso é importante sim. Mas, para você ter essa realização, se sentir realizado profissionalmente, é muito importante você entender o estilo de vida que você quer ter. Também entender, gente, quais são os seus pontos limitantes, né? Os famosos pontos fracos. Porque, às vezes, você pode estar seguindo por um caminho que você vai precisar de alguns pontos que não estão desenvolvidos, e aí você vai ficar martelando naquilo. Então, entender os seus pontos limitantes é importante para você ser feliz profissionalmente. Quer comentar algo até por enquanto? Faz total sentido. Conforme você vai falando, eu vou identificando tudo o que aconteceu na minha vida e tudo o que está acontecendo na minha vida, né? Então, essa questão, eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou anotando. Então, quem está assistindo essa live, eu sugiro que faça o mesmo. Papel, caneta e anotação. Já foi falado primeiro. Talvez você não vai ter a resposta agora, né? As pessoas que estão assistindo, mas anotem, como o Cristiano falou, anotem as perguntas e depois você começa a refletir sobre isso. Isso. Porque muitas pessoas, vou dar um exemplo, né? Muitas pessoas ficam se perguntando, querem descobrir o propósito de vida delas. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Cara, o propósito, naquele momento, é descobrir o propósito. Então, tipo assim, eu não sei a minha visão, né? Eu não sei qual é a minha dor. Então, o teu propósito agora é descobrir qual é a tua dor. Beleza, descobri a minha dor. Agora, o que eu quero, né, da minha vida? Quais são meus pontos fracos e meus pontos fortes? Tudo isso que nós vamos falar aqui vai levar a pessoa a descobrir o propósito. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo num ambiente, numa vida muito turbulenta, falta tempo e energia para nós estarmos pensando, né, no propósito. Falta tempo e energia para nós estarmos estudando e descobrindo de fato o que é o propósito. Então, primeiro, quem quer descobrir o propósito, primeiro tem que resolver a vida. Deixar a vida suave. A partir daí, você vai ter tempo e energia para estar pensando no propósito. Entendeu? Então, muitas pessoas até não ajudam a outra pessoa ou não conseguem ver que a outra pessoa está precisando de ajuda porque está muito turbulenta a vida dela, ela não tem tempo e nem energia para estar tendo percepção daquilo que está acontecendo, né? E uma coisa que você falou é que as pessoas mudam de emprego, né? Eu tô infeliz nesse emprego e vou trabalhar em outro lugar. Se ela não tem consciência do que ela está, por que ela está mudando, ela vai entrar no ciclo da autossabotagem de forma inconsciente. Depois que eu li um livro, o ciclo da autossabotagem, deu um boom na minha mente.
O que que acontecia com o cara? Ele estava infeliz com a vida dele, com a profissão dele. Ele queria ter sucesso financeiro e nunca conseguia. Aí o que que ele fez? Ficava mudando de emprego. Quando ele começava a crescer naquela empresa, ele se auto-sabotava e ou eles mandavam ele embora e tinha acontecido alguma coisa para ele se auto-prejudicava naquele emprego, naquele trabalho que ele estava fazendo. E o objetivo dele era ter sucesso financeiro. Ser alguém, né? Ele, diante dos padrões dele, do que era ser alguém, ele queria ser alguém na vida. E daí foi estudado tudo isso e foi identificado um ponto, que lá na infância, o pai e a mãe dele falava que ele nunca ia ser ninguém na vida, né? Que ele não prestava para nada, que ele nunca ia ter sucesso. Então ele não tinha sucesso, por quê? Porque senão ele ia decepcionar o pai e a mãe dele. Porque o pai e a mãe dele falavam que ele nunca ia se dar bem na vida. Então, para ele, como ele amava os pais dele, ele não queria decepcionar, então logo ele se auto-sabotava de forma inconsciente. Isso se aplica... aquilo, né? Para honrar aquilo. Isso. Mas como você falou, de forma inconsciente. De forma inconsciente. Então, cara, por que eu quero sair dessa profissão? Por que eu estou insatisfeito aqui? É o quê? É o trabalho em si? É os colegas? O que é? Né? Buscar identificar o que é. Talvez é uma crença que eu tenho lá atrás, talvez está tudo bem. Talvez eu estou depressivo mesmo e estou olhando só os pontos negativos disso e não estou vendo os pontos positivos. Então eu tenho que buscar entender por que eu estou querendo mudar. Que é isso que a Débora falou. Por quê? Porque senão você vai entrar num ciclo de autossabotagem. Você vai mudar de emprego hoje, vai mudar amanhã e vai ficar nessa mudança aí e não consegue de fato ter a transformação. Outra coisa. Tem essa clareza, né, de qual caminho seguir. Pode terminar. Isso aí. Outra coisa que você falou que fez muito sentido para mim e é nessa pegada mesmo. O estilo de vida. E qual é o teu talento e o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto muito de estudar. É prazeroso para mim. Como que eu vou ganhar dinheiro? E eu gosto muito de viajar também e conversar com pessoas. Aí eu comecei a me questionar. Né? Eu busquei identificar o que eu gostava de fato de fazer. Eu gostava de estudar e passar o meu conhecimento para as outras pessoas e viajar. Porque quando eu viajo, eu busco conhecimento também, né? Aí eu comecei a pensar, mas como que eu vou monetizar isso, né? Aí a partir do momento que você descobre como monetizar isso, você faz o que você gosta. Então você pode às vezes gostar você pode talvez gostar de cachorro, né? Por exemplo. Aí como que você vai monetizar? Muitas pessoas acham que não tem como monetizar o que elas gostam, mas tem como. Mas a pessoa gosta, ama cachorro. Aí o que ela pode fazer? Sei lá, cuidar de cachorro no final de semana, quando as pessoas vão viajar, ou montar um pet shop, enfim, tem N coisas. Só que elas acham que por ser um hobby, não pode ser monetizado. Não pode ser monetizado. E pode ser monetizado, independente do que for. Eu vou ler os comentários aqui, porque tem muita gente comentando. Muito comentário mesmo. Vamos começar. Quero até comentar sobre isso que você falou, mas pode, vamos olhar os comentários. A Adriana comentou, aquilo que nos impulsiona a levantar diariamente é ter a energia para fazer. Então, o que vai dar energia, Adriana? É a dor de não querer estar vivendo aquilo, ter uma direção de onde quer chegar e o que precisa ser feito. A dor é que vai dar energia. É não querer viver aquilo. É se alimentar, a dor. Concorda, Débora? Sim. E é mais do que isso, né? E eu acho que ela estava falando, ela comentou sobre isso quando você falou sobre a questão de propósito, né? E existe todo um misticismo em cima de propósito. Ai, meu Deus, meu propósito de vida, minha missão de vida. E eu quero falar para vocês que vocês já vivem o propósito de vocês. Vocês já vivem isso. Só que quando a gente traz isso para o nosso trabalho, né? Porque alguém comentou aí de 2/3 da vida no trabalho, né? Comentou aí, eu vi um comentário passando. Isso. Quando você traz isso para o seu trabalho, você vai ter realização profissional. Você vai se sentir feliz e satisfeito profissionalmente.
E no final das contas, o que que é? É ser você. Então, você viver o seu propósito é você ser você. E mais do que isso, às vezes uma dor, pensa no seu caso aí, né? A sua história é muito incrível, Cristiano. Pensa na dor que você tinha e no que você faz hoje, ajudando outras pessoas a saírem dessa prisão, a saírem dessa roda dos ratos, né? Desse ciclo vicioso aí. Então, isso era uma dor que você tinha lá atrás. Então, para vocês começarem a refletir aí sobre o propósito de vocês, pensem numa grande dor que vocês têm. E essa sua maior dor, ela pode ser a sua maior cura. E você pode ajudar outras pessoas a superar isso, como foi o meu caso também, né? Eu vivi isso também. O seu propósito se esconde na tua dor e naquilo que você se acha mais incapaz de tudo. Porque o que acontece? Eu não sei explicar direito o que é, mas pelo que eu estudei até hoje, nós não conseguimos descobrir o nosso propósito porque, de alguma forma, a sociedade, né, ou, né, se falando da área espiritual, entrando junto aqui, tipo assim, parece que é escondido aquilo de nós. E aonde está o nosso potencial, o nosso propósito, coloca-se uma ideia de que nós somos péssimos naquilo. E nós acabamos por aceitando isso, que nós somos ruins nisso, e nós acabamos por viver uma vida infeliz. E essa infelicidade se torna uma dor. Por exemplo, eu me achava incapaz. Eu me achava que eu tinha que ser aquele cara que ia trabalhar só para comer e que os outros só podiam, né, prosperar na vida e eu nunca ia poder prosperar na vida. Eu me achava incapaz nisso. E hoje eu entendo que eu sou capaz de conseguir conquistar o que eu consigo imaginar, independente do que for. Ponto. Eu tenho essa mentalidade hoje. Só que antes era totalmente ao contrário. Qual que é o meu propósito hoje? É mostrar, porque eu sarei isso, é mostrar para as pessoas que elas são capazes. Então, olha só, a minha dor me limitava. A incapacidade. Eu sarei essa incapacidade. Sarei a dor. Qual que é o meu propósito? Mostrar para as pessoas, através dos meus resultados, do meu conhecimento, de que se eu fui capaz, elas também são capazes de fazer isso. Tá entendendo? É algo muito forte. Igual você me falou um dia, quando eu comecei a contar um pouquinho, você falou assim, isso daí é propósito. E isso me marcou. Sim, isso me marcou. Quando eu lembro da Débora, eu lembro. Você não apontou o dedo, né? Mas você falou. Tipo, apontou o dedo com a mente, né? Tipo, isso é propósito. Isso é propósito. Eu nem lembrava disso, porque tá tão enraizado já, né? E eu vejo, né, as pessoas com tanta dificuldade. Então, assim, olhem para a dor de vocês. Olhem para a dor de vocês, que o seu propósito está aí. É curar essa dor. Então, tem 3 níveis, né? O primeiro é você curar essa dor. Depois, você contribuir com as pessoas de alguma forma. E tem um terceiro nível ainda, que é deixar um legado, né? Para a sociedade com relação a isso. Então, bom. Isso então, não tem mais comentários aí? Tem. Para fazer o que nós identificamos. Ela continua aqui, Adriana. O Souza, o que fez teu coração pulsar, o que você ama fazer e faz com amor. Então eu vou responder essa pergunta. Acho que ele... pode falar. Ele está perguntando para a gente? Isso, está perguntando para nós. Eu vou responder, depois você responde, tá? O que faz teu coração pulsar e o que você ama fazer e faz de amor. Cara, o que eu faço, o que faz meu coração pulsar é eu conseguir impactar as pessoas com o meu conhecimento ao ponto delas entrarem em movimento. Então, cara, eu posso pagar para fazer isso. Eu não faço de graça. Se for preciso, eu pago para fazer isso, entendeu? Isso daí não tem pagamento para mim, entendeu? Por isso que eu estudo muito. Eu estudo muito porque não é para mim esse estudo. É porque eu sei que esse estudo, esse conhecimento vai impactar as pessoas.
Agora meu lábio endireitou, tá meio torto porque eu tava na dentista. Cara, eu impactei a dentista com o meu conhecimento. Eu transformei a vida dela. A partir daquele momento, ela não vai mais ser a mesma. E isso que eu quero passar para as pessoas aqui também. Né? A Beatriz está aqui, é exemplo disso também. A partir do momento que a Beatriz começou a passar o conhecimento dela para as outras pessoas, aquela pessoa que absorveu esse conhecimento, daquele momento em diante, ela não vai ser mais a mesma e a direção dela vai mudar. Ela vai tomar uma vida diferente. Então, quando a Débora grava um vídeo, ela posta um conteúdo, a partir do momento que a pessoa absorve aquilo e aceita aquilo, ela toma uma nova direção. A vida dela não vai ser mais a mesma dali para frente. Quando eu entendi isso, o jogo virou. Então, a resposta é isso, sobre essas duas perguntas. O que faz teu coração pulsar e o que você ama fazer e faz com amor. Se hoje fosse falar, ó, tu tem que largar tudo o que tu tem, ou tu quer escolher fazer isso, tu gosta de fazer isso, então tu vai ter que largar todo o resto. Feito, Rick. Muito bom. E a minha resposta é bem parecida também, né? Mas está muito ligada ao que eu vivi, que é justamente contribuir para que as pessoas encontrem um caminho profissional com mais sentido e com mais liberdade, né? Porque a gente passa boa parte do tempo trabalhando e se a gente não gosta do que a gente faz, é muito triste isso, né? A nossa vida passar. Então, e eu não romantizo nada, sabe, Cristiano? Porque é claro que em qualquer trabalho, né? Mesmo você hoje, né? Com a sua realização, com a sua liberdade financeira e tudo, a gente tem vários problemas, várias questões. Mas a parte boa, ela tem que ser maior, sabe? Sim, tem que ser isso. 80% e 20% as dificuldades. E eu vejo muito isso invertido, sabe? Era o que eu passava por, né? Passei também por muitos anos, fui muito feliz na indústria, no meu trabalho anterior por muitos anos, mas a partir de um momento, aquilo deixou de fazer sentido para mim. Eu me sentia numa prisão. E eu vejo que muitas pessoas, né, a maioria das pessoas fazem a escolha profissional, às vezes, baseadas, né, na decisão, na sugestão, nos conselhos de outras pessoas, né, dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos colegas. E aí a gente vai seguindo aquele fluxo ali e não para pensar no que a gente quer de verdade, né? Então eu vejo que muitas vezes não fui eu que comandei o carro ali, que era a minha carreira, né? Eu acabei seguindo o fluxo e, graças a Deus, eu consegui alcançar a minha realização profissional. Assim. Se eu tiver que mudar novamente, vou mudar, mas hoje eu nem penso nisso, porque eu realmente vivo o meu propósito. As pessoas falam, meu propósito é ajudar pessoas. Na verdade, na ponta, é para todo mundo ajudar pessoas. Agora, o como é diferente para todo mundo. Isso. Entendeu? Então, o propósito meu propósito é ajudar pessoas. Sim, beleza? Todo mundo é. Mas o como você vai ajudar que é diferente. Você, a Débora, é ajudar as pessoas na mudança de carreira. Né? Elas se sentirem realizadas. O meu não é isso. O meu é o quê? Impactar pessoas com o meu conhecimento, ao ponto delas entrarem em movimento. Vou ajudar elas também, como você vai ajudar elas também. Então, cuidam essa... Eu vejo muita armadilha nisso, né? Ajudar pessoas. Na ponta é só sobre ajudar pessoas. Isso, mas todo mundo. O como? O propósito é isso, como. Todo mundo que está assistindo a live aqui agora você pode ter certeza que o seu propósito está ligado a isso. Primeiro, a se curar, né? A gente, olhar para a gente, trabalhar na nossa cura. E depois, a nossa cura contribuir para a cura de outras pessoas. Eu acredito que é para isso que a gente está aqui. Né? Com certeza. E, bom, então a gente falou de entender primeiro o que você não quer, né? Depois, você entender o que você faz bem, o que você gosta de fazer. Né? Então, né, que é esse autoconhecimento profissional direcionado que a gente comentou. E o terceiro ponto que eu queria falar, até você comentou um pouquinho aí,
que é essa questão da autossabotagem. Eu falaria que é a gente aprender a lidar com os medos. Porque muitas vezes, gente, vocês estão assistindo aí, você sabe o que você tem que fazer. Ou você sabe o que você quer fazer. Mas você tem medo. Você tem medo. Então, aqueles pensamentos que o Cristiano comentou aí, né? Exemplo, eu não sou capaz, né? Me fala aí se vocês já pensaram sobre isso. Isso já passou pela cabeça de vocês. Eu não vou conseguir, né? Quantas vezes a gente fala isso? Ou, isso vai se resolver, né? Deixa para depois. Ano que vem eu olho isso. Ou então, eu não gosto de nada. Ou eu gosto de muitas coisas. E aí isso faz a gente ficar paralisado, muitas vezes. E isso está muito ligado ao que o Cristiano falou, que são esses padrões aí de autossabotagem, que nada mais são do que pensamentos. Pensamentos. E eu não sei se eu falei sobre isso na outra live, mas eu acho importante trazer esse conceito aqui, da importância da gente cuidar dos nossos pensamentos. Então, quando você fala assim, eu falei do acrônimo, que é o PEAR, mas o pessoal não sei se estava todo mundo aí na última live, né? Então, eu vou falar. Então, um pensamento, ele vai levar a uma emoção. Essa emoção vai levar a uma ação e essa ação vai levar a um resultado. Então, se você tem um pensamento negativo, como o Cristiano falou, um pensamento, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, qual é o sentimento, qual é a emoção que vem quando você pensa isso? Algo ruim, né? Uma emoção, um sentimento de incapacidade, né? Um sentimento ruim. E qual é a ação que você vai ter quando você tem essa emoção ruim? Geralmente, uma ação ruim, ou até a falta de ação. Né? Às vezes a gente paralisa, não faz nada, pronto, eu não sou capaz, não vou conseguir, fico triste, paraliso. Qual que é o resultado que você vai ter disso? Nenhum resultado, ou um resultado ruim, não é o resultado que você espera. Então, quando eu falo em lidar com os medos, nada mais é do que você aprender a trabalhar os pensamentos. A gente falou muito de ressignificar, né? A gente usa essa palavra, mas nada mais é do que você mudar esse pensamento. Então, exemplo, né? Ao invés de você falar, eu não sou capaz, né? Como o Cristiano deu o exemplo, não sou capaz. Poxa, eu ainda não sei sobre essa área que eu gostaria, esse caminho profissional que eu queria seguir, mas eu posso estudar e posso aprender e posso me desenvolver, né? Então, isso já muda a emoção, já muda aquele sentimento, né? Já traz uma coisa boa e isso vai fazer você entrar em ação e vai ter o resultado que você espera, um resultado positivo. Então, terceiro ponto, né? Cuidem, aprender a lidar com os medos é cuidar dos seus pensamentos. Cuidar desses sabotadores aí, desses monstrinhos da mente. É criar objeções em cima daquele pensamento. É mostrar para ele que ele está errado. Se nós ficarmos dando ouvido para ele, ele vai dominar e daí nós nos tornamos um zumbi. Nós somos, né, alienados àquele pensamento. Nós aceitamos tudo que ele fala. E nem tudo que ele fala é verdade. Eu diria que nada é verdade do que ele fala. Como se fosse uma lente que a gente enxerga o mundo. E a gente não sabe que está usando lente. Isso. Essa que é a questão. A gente não sabe que está usando lente. Então, é só uma visão, uma forma de ver, como o Cristiano falou, né? Coisas que a gente ouviu na nossa infância, esses padrões têm essa origem na infância, né? Quantas vezes você ouviu xingamentos ou coisas que te diminuíram, né? E você traz isso para a vida adulta e nem sabe que trouxe, né? E parece que aquilo é você, só que não é você. Não, eu fiz muito esse trabalho aí dessa incapacidade, que era o que era mais forte em mim, né? Era a sensação de incapacidade. Eu sugiro até quem tem indícios disso fazer. Eu coloquei um espelho no banheiro, né? No box do banheiro, e eu ia tomar banho gelado. E quando eu ia tomar banho gelado, me dava muita euforia, porque a adrenalina sobe lá em cima. Aí eu olhava pro espelho e falava, eu sou foda pra caralho, eu sou foda pra caramba, eu sou bom, eu sou isso, sou aquilo.
Quando você faz essas afirmações verbais, a mente nossa entende que aquilo é uma verdade, que aquilo é uma realidade. Então vai começando a ser mudado uma crença. Porque se eu falo, eu sou burro, cara, tua mente vai começar a entender que você é burro, que você não sabe das coisas mesmo. Isso vai acontecer, então tem que tomar muito cuidado. Então, se você sente uma sensação de incapacidade, esse é o primeiro passo para estar começando a mudar. Segundo passo, começar a gerar resultados e dar valor para esses resultados gerados. Porque um detalhe muito perigoso que as pessoas não prestam atenção é que elas costumam não valorizar os resultados que ela tem, costumam não valorizar o conhecimento que elas têm, o que elas fazem. É só o outro que é bom, é só o do outro que é bom. E o dela nunca é. Valorizar as pequenas conquistas, né, Isso, diárias. Isso. Cara, eu li, por exemplo, um livro. Mas o Cristiano leu, o ano passado eu li 15. O Cristiano leu 15, né? E ficar diminuído por causa disso. Não, cara, eu li um livro. Dá valor para isso. Porque quando você dá valor para isso, é como se fosse que você estivesse pegando um troféu, né? E você começa a se motivar através disso, tá? E aproveitando, né, a gente parar de se comparar com o outro. Né? Porque cada um tem um ritmo, cada um tem um caminho. Às vezes o que você vê na internet, da vida, né, no Instagram, tudo lindo, maravilhoso, que você vê da vida do outro, é só uma parte do que ele está mostrando da vida dele. Né? Também, outra coisa, você não sabe o que aquela pessoa passou, o que ela enfrentou para chegar até ali. Então, não se compare. A comparação, ela só traz pensamento ruim, consequentemente, sentimento ruim, ação ruim, resultado ruim. E eu estava conversando ontem com um amigo meu, ele está até aqui na live, o Leonan. Ele entrou na live. Nós estávamos ontem conversando sobre isso, né? Sobre esse pensamento que vem. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês estarem lidando com esse pensamento. A primeira coisa é ter consciência daquele pensamento, né, que está tendo. Então, eu sugiro que quando a pessoa for começar algo novo, ela já começa, antes de começar algo novo, ela se prepare mentalmente e se prepare para estar observando os pensamentos que vai aparecer na cabeça dela. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer inglês, fui assistir a primeira aula online, eu já preparei a minha mente. Eu pensei, o que essa louca aí vai falar, né? Quando eu começar. E daí, quando eu comecei a assistir, já veio o primeiro. E olha que difícil que é. Tu não tá entendendo nada do que esse cara tá falando. Qual que é a objeção que eu criei em cima desse pensamento? É óbvio que eu não estou entendendo nada. É a primeira aula que eu estou fazendo, como que eu vou entender alguma coisa? Ponto. Morreu por ali aquele pensamento. Agora, falar louca é difícil. Aí você olha, e que não estou entendendo nada. É difícil e não estou entendendo nada. Pois é, não estou entendendo nada mesmo. Isso, acho que vai ser difícil mesmo. Pronto. Dê ouvidos para aquele pensamento. Qual que é o resultado disso? Incapacidade, você vai desistir. E daí vai autoafirmar essa crença de incapacidade que está na tua mente. Então, quebrar esse pensamento, diminuir ele, tem que diminuir ele. Ou às vezes você só olha para ele e dá uma risadinha e fala, cara, frouxa, você não vai me parar. Essa tua falinha aí não me convence mais. Eu falo muito isso hoje para os pensamentos. Às vezes eu dou risada daquele pensamento que eu falo, não é verdade que você está me falando isso daí. Cara, cai fora daí, cara. Tu não me ganha mais. Hoje vem esses pensamentos ainda. Só que quando a pessoa começa a praticar, né, criando essas objeções contra esses pensamentos, é isso que vai trazer a sensação de capacidade e é isso que vai fazer com que nós conseguimos estar aumentando os nossos resultados e permanecemos, né, nessa caminhada aí. Então é muito importante estar entendendo isso e estar aprendendo a fazer isso. E a forma mais potente de estar fazendo isso é criar objeções ridículas. Vou usar um exemplo aqui. Imagina que eu fui viajar, né? E surgiu um pensamento.
vão sequestrar minha esposa. Vão sequestrar minha esposa, vão sequestrar minha esposa. E daí eu falo, sim, vão sequestrar minha esposa, sim. E daí o sequestrador vai pegar ela, vai colocar dentro de uma panela, vão fazer fogo, vão derreter ela e vão fazer leite de moça, vão enlatar e vão vender no supermercado. Cara, é ridículo. Mas quando você cria esse pensamento ridículo, o outro pensamento fala o seguinte, cara, mas não dá para falar que esse louco aí que ele não leva nada a sério. Isso dá uma quebra de pensamento muito grande. É um impacto muito grande que cada vez que você dá um impacto desse, ele fragiliza. O outro exemplo que eu dei, ele fragiliza esse pensamento também. Mas esse impacto ridículo, ele potencializa ainda mais essas objeções. Perfeito. Vamos ver aqui o que o De Souza falou. Ninguém constrói nada de cima. Começamos com os pequenos tijolos e assim são as pequenas conquistas. Nessa pegada mesmo. Kênia, não pule degraus, curta o processo. É isso aí. Você pode acelerar o processo, mas cortar ele não. Como acelerar o processo? Mentores, né? Se aproximando de pessoas que já passaram por aquilo que você vai passar. Então você consegue acelerar o processo, mas você não consegue pular o processo. E tem que curtir o processo. Tem preço a ser pago, né? Para qualquer mudança que a gente vai fazer na nossa vida, seja na carreira, seja na saúde, em relacionamento, qualquer mudança a gente tem que pagar um preço. E o que eu vejo também é que muitas pessoas não querem pagar esse preço. Né? Então, é um grande inimigo da mudança de carreira, né, da mudança profissional, é o imediatismo. Então, como o Cristiano falou, é possível sim a gente encurtar o caminho com a ajuda de mentores, de pessoas que já passaram por aquilo, né, que você quer conquistar, mas existe um preço a ser pago. Né? Sempre a gente vai ganhar e a gente vai perder. E então, bom, falamos aí de três passos, né? O quarto é a gente avaliar as possibilidades. Então, depois que você já sabe o que você não quer, que você já trabalhou esse autoconhecimento aí de uma forma aprofundada, entendeu o que você faz bem, entendeu o que você gosta de fazer, entendeu o que o mundo precisa, né? E agora é avaliar as possibilidades de monetizar isso. O Cristiano até comentou um pouco sobre isso. Então, quais são as possibilidades que você tem? Então, lista todas que estão alinhadas, também a questão dos motivadores, né, o que te motiva, tudo aquilo que a gente já falou, que vai estar adequado ao seu estilo de vida ideal, lista as possibilidades. E aí você vai pesar as consequências, positivas e negativas, de cada uma dessas possibilidades. Né? Porque eu vejo que muitas pessoas ficam paralisadas também pela quantidade de opções, né? Tem gente falando, eu não sei fazer nada de bom, não sei qual caminho seguir. E outras falam, eu faço muita coisa boa, eu sei fazer um monte de coisa, eu gostaria de fazer várias coisas. E aí paralisam pela quantidade de opções. Então, listem todas e avaliem essas consequências positivas e negativas. Faz sentido, Cristiano? Faz sentido. Eu sugiro que a pessoa faça o seguinte, tem muitas pessoas, igual você falou, que vem e me perguntam, Cristiano, eu tenho um monte de ideia, mas não consigo colocar em prática. É porque a pessoa quer colocar todas ao mesmo tempo. Escolhe uma só. Cristiano, mas eu não sei se acerta. Pois é, tu só vai saber colocando em prática. Então começa listando quais são as ideias que você tem. Lista ali, começa por uma. Modo aleatório pode ser. Ou a que mais você fazer sentido. Analisa ali qual faz mais sentido para mim, dentre todas essas ideias. Não, é essa ideia aqui. Então você vai trabalhar em cima daquela ideia ali. Colocou em prática, viu que não é aquilo, parte para a próxima. Né? Até você identificar. Se você não escolher uma, você vai ficar paralisado. Então, algumas pessoas estão paralisadas por não saber o que fazer, e outras têm muitas ideias do que se fazer e acabam por... Que não faz nada. Isso aí. Uma forma de estar se livrando ou ajudando a se livrar disso é você pegar ir no supermercado, vai lá e compra saco de lixo, aqueles grandão de 100, 200 litros,
e leva para casa. Aí você vai chegar em casa e vai fazer o seguinte: vai pegar aquele saco de lixo e você vai olhar tudo que tem na tua casa. Desde roupa, copo, panela, pote, e você vai pegar aquilo na mão, por exemplo, essa fita aqui. Eu uso essa fita? Estou usando essa fita? Sim. Beleza, vou deixar aqui. Eu uso essa caneta? Não sei. Lixo. Vou usar essa caneta? Não sei. Lixo. Esse fio dental eu uso? Não, esse aqui não vou usar mais. Lixo. Se você falar que sim, você deixa. Se você falar que não vai mais usar, ou que não sabe se vai usar, ou não sabe, lixo também. Vocês vão ver a transformação que vocês vão ter, a leveza que vocês vão ficar a partir do momento que vocês fizerem isso. Porque nós somos tendenciosos a entulhar muita coisa. Nós não queremos nos desapegar. Isso acontece com as ideias. Isso acontece com as coisas em casa. Então, você fazendo isso, você vai desenvolver essa habilidade de estar desapegando de muita coisa. E dessas coisas, se você descartar 100 unidades, umas 5, de fato, lá na frente, você ia precisar daquelas talvez, ou daquela que você falou que não ia usar. E daí você vai pensar, bah, tá vendo? Eu disse que eu ia precisar daquilo. Mas de 100, somente 5 ia ser relevante mesmo. Então, foca nas outras 95 que você jogou fora. Aquelas 5, das 5 que você viu que você ia precisar, a metade só, de fato, você precisa, aí você vai lá e compra de novo. Mas quanta coisa você jogou para trás. Então, isso é ideias também. Então, você tem um monte de ideias, você vai ter que jogar um monte fora, escolher algumas, as que você acha que é relevante para você. Pau. Um ponto importante, né, quando eu falo essa questão de listar, e como você reforçou, né, de listar as possibilidades e escolher, quando você faz esse balanço, essa avaliação das consequências positivas e negativas de cada escolha, você entende, você consegue visualizar aquela que você, ou aquelas, né, que você vai ter as maiores consequências positivas, a maior quantidade de consequências positivas. Mas é importante falar, gente, que, igual no exemplo que ele deu aí, de jogar fora, né, sempre você vai ganhar. Em qualquer escolha que você fizer, você vai ganhar e você vai perder. Qualquer uma. Se você escolhe, eu vou emagrecer e vou para academia. Quando você decide ir para academia, você está perdendo, você vai ganhando saúde, ganhando um corpo bonito, né? Mas você está perdendo ali o seu descanso, você podia estar dormindo, podia ficar deitado, você vai ter que levantar peso e isso vai exigir um esforço. Então, quando você entende que não tem como só você ganhar, as escolhas ficam mais leves também. Então, busque aquela que você vai. E outra coisa, né? Até reforçando isso que o Cristiano falou, não existe a escolha perfeita, não existe a melhor escolha. Existe aquela escolha que está alinhada com quem você é, com todos aqueles passos que a gente falou, né, durante a live. Quando você faz uma escolha alinhada com tudo aquilo, aí você tem uma escolha consciente. Então, não existe escolha certa e errada, existe uma escolha consciente. Essa questão ali que você falou que sempre vai ter uma perca, né? É isso que você falou, né? Independente da escolha. Sempre a gente vai ganhar e vai perder. Não tem jeito. Qualquer escolha, né? Que a gente faz. Isso. Tipo assim, por exemplo, imagina que eu vou fazer uma casa, né? Eu vou ter que tirar esse material de algum lugar, né? Então, quando eu faço o cimento, quando a pessoa está fazendo o cimento, esse material, ele veio de algum lugar. Então, lá perdeu, mas aqui me beneficiou. Seria mais ou menos nessa linha de raciocínio ou não? Não, eu dei esse exemplo da academia, mas a gente pode pensar... Por exemplo, vou dar um exemplo bem relacionado ao profissional mesmo. Tá. Eu tinha um ótimo emprego na indústria. Eu era engenheira, reconhecida, já tinha crescido. Tinha uma carreira que muitos consideravam como uma carreira sólida, promissora, né? Tinha a estabilidade, entre aspas, da CLT, né? Só que aquilo não
fazia mais sentido para mim, porque a falta de liberdade, aquela prisão que eu estava, as atividades que eu fazia não faziam mais sentido para mim. Quando eu coloquei na balança e listei as consequências positivas e negativas de sair, eu entendi que eu iria ganhar muito mais se eu saísse. Ah, eu ganhava bem? Então, empreendendo eu posso ganhar muito mais, dependendo de mim, do meu esforço, de aprender. Eu ia ganhar a liberdade, a flexibilidade de tempo para levar minha filha à ginástica, à escola, para assistir sessão da tarde se eu quiser, ou para eu trabalhar domingo se eu quiser, entende? Então, quando eu falo de ganhar e perder, é nesse sentido. Eu perdi minha PLR, meus benefícios, né? Perdi o contato com os meus amigos, meus colegas, mas eu ganhei muito mais dentro da minha percepção do que é importante para mim, para o estilo de vida que eu buscava. E é essa análise que vocês podem fazer para facilitar essa escolha. É nesse sentido. É uma perca e ganho interna mesmo, para você, essas percas. Né? Isso é nesse sentido. Entendi. Não tem como. O ser humano, ele só quer, ele quer fugir da dor e ele só quer buscar o prazer. Isso é do ser humano. A gente não quer sentir dor, a gente só quer ganhar. Só que a gente não vai só ganhar, não tem como só ganhar. Né? Então, quando você pensa no seu processo de mudança, né, foi doloroso também, eu imagino. Né? Tudo que você passou, os julgamentos que você enfrentou, o que você teve que aprender, quantas horas você teve que estudar para aprender o que você sabe hoje. Isso. Então, assim, falar que foram flores, foi tudo maravilhoso, não. Vez chorando em casa, chegando em casa. Chegando em casa, entrando no portão, chorando e falando, cara, é impossível que não vai dar certo com tudo que eu estou fazendo. Então, a partir do momento, vai sair lágrimas, suor, vai sair muita coisa. É um preço que você paga. Mas quando você olha para a sua vida hoje, né? Vale o que você conquistou, quando você tinha aquela visão clara lá atrás, poxa, é essa vida que eu quero viver. Eu vou perder algumas coisas nesse processo, talvez até depois eu possa perder algo, mas eu vou ganhar muito mais. É essa análise que é importante a gente fazer. E por fim, planejar, né? Planejar e entrar em ação. Só planejar também não adianta. Essa questão vai ter muita discriminação, muito julgamento, né? Esse julgamento aí, as pessoas têm que pegar isso e utilizar como combustível, esse julgamento. Então vai vir um julgamento, cara, você acha que é quem para estar fazendo isso que você está fazendo? Tipo, quando eu comecei, né, a construir para vender, mas quem quer ser pedreiro e quer começar a construir para vender, ele acha que é quem? Ele não vai conseguir fazer isso. Então eu pegava isso e jogava para fora. Cara, eu vou provar para essas pessoas que elas estão erradas, que eu sou capaz. Mas não guardando um sentimento, né, sobre essas pessoas, em cima dessas pessoas. Mas sim para usar como um gás, como uma energia. Eu não tenho nada mais apego a isso, né, de sentimentos e tudo, mas eu busquei utilizar como combustível. E hoje, como eu comecei a entrar no digital aqui, criei esse Instagram faz mais ou menos uns 8 meses que eu criei do zero esse Instagram, tinha 0 seguidores. Eu criei esse Instagram, comecei a gravar vídeo no YouTube e tudo mais. E agora eu comecei a fazer lives e agora eu comecei a incomodar algumas pessoas. E tá começando a vir esses deboches, chacotas, né, e tudo mais, algumas pessoas pedindo para parar, acho que vai aonde. Há 4 anos atrás estava colocando cerâmica, agora está aí falando de liberdade financeira, está falando de dinheiro, de transformação. Até há 4 anos atrás estava colocando cerâmica, agora está falando de mudança de mentalidade. Mas só eu sei o quanto eu estudei nesse tempo para estar falando sobre isso, e só eu sei o quanto eu estudei para estar tendo esses resultados. Há 4 anos atrás, eu tinha vergonha de fazer um vídeo e eu estar assistindo, nem postar, eu gravar e eu estar assistindo o vídeo há 4 anos atrás. Eu tinha vergonha de estar fazendo isso. E hoje eu estou fazendo aqui live, postando vídeo e tudo mais. Então eu passei por uma transformação, eu tive resultados diferentes
E bem por isso, é por eu estar 4 anos atrás colocando cerâmica, trabalhando no pesado, e hoje não estar precisando mais fazer isso. É por isso que eu estou fazendo. Seus resultados falam por si, né? E isso, só que algumas pessoas olham e veem, não, mas cara, tu estava colocando cerâmica, agora tu tá falando aí de mudança de mentalidade, de como as pessoas têm que fazer para ganhar dinheiro. Cara, frouxa, volta para a realidade. Cara, mas a realidade é essa. Eu fiz essa transformação e eu quero falar sobre isso, para que as pessoas entendam o que tem que ser feito também. Da mesma forma como você está fazendo, né? Você passou por uma transformação e o teu objetivo é instruir essas pessoas. O que elas têm que fazer para estar tendo essa transformação? É dar um direcionamento. Só que a mente escassa e a mente pequena de muitas pessoas faz com que elas não conseguem entender. Por quê? Quem está aqui assistindo e você, por que nós conseguimos nos conectar? Porque nós estamos buscando conhecimento e nós temos uma visão. Você sabe o que é a dor de verdade. Você sabe o que é estar num lugar infeliz. Eu sei o que é viver escassez, viver uma escassez financeira, né? Trabalhar em algo que eu não gosto. Eu sei o que é isso. Então eu sei o poder que tem a minha palavra de estar falando o que tem que ser feito, porque eu sei que tem muitas pessoas passando pela mesma situação. Agora tem pessoas que não passaram por isso e daí não entendem o quão grande é essa dor. E por isso que E pedem para mim parar. às vezes até passam por isso, Cristiano, mas elas não conseguem mudar, É, sabe? Às vezes tem essa dificuldade de mudar, e aí o outro também não pode mudar, sabe? Então,